Sábado, dia 17 de janeiro, acordei cedinho, me arrumei as coisas das crianças para natação, preparei tudo, preparei a mala, elas geralmente já vão com o maiozinho, arrumei as coisas das gatas, coloquei a aguinha, troquei a areia e depois eu fiz o café da manhã das crianças. Coloquei tudo na mesa para quando elas acordassem já estar tudo pronto e não ter aquela demora. Para mim fica mais fácil assim, para falar bem da verdade. Quando elas já acordam e já está tudo pronto. Fiz também o meu café da manhã. Fiz uma panqueca de banana que fazia tempo que eu não comia, porque eu tô evitando de comer tanta banana porque é muito calórico e eu preciso perder peso. Fiz também um cafezinho preto, sem açúcar, do jeito que eu gosto. Coloquei numa caneca especial, porque assim a gente romantiza o momento, né? Tá aí o meu café, minha panquequinha, passei um pouquinho de geleia por cima. Eu amo, muito. E olha só a mensagem. Eu é que sei o pensamento que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Jeremias 29:11. Aproveitei também para colocar roupa para lavar, porque eu tenho certa agonia de sair e deixar as coisas para fazer. Então, geralmente, quando eu saio para igreja ou para um médico, ou mesmo para a natação das meninas, para academia, eu pretendo sempre deixar as coisas mais ou menos encaminhadas para quando eu voltar não ter tanta coisa assim para fazer. E aí eu programei a máquina para ela enxaguar e centrifugar, porque na verdade eu já tinha batido no tanquinho antes. E aí tinha bastante roupa. Depois, o que eu fiz? Eu já estava arrumada, as crianças tomaram café e eu fui abrir o portão. Geralmente meu marido coloca todo mundo no carro e eu vou abrir o portão para ficar mais fácil, para agilizar, para facilitar as coisas. Aí eu já tinha colocado tudo no carro, a mala, as trocas de roupa, enfim, essa é uma parte um pouquinho trabalhosa, porque as crianças são pequenas, elas acabam dando um pouquinho de trabalho para sair de casa, por isso que a gente tem que sempre acordar mais cedo para não ter perigo de se atrasar. E eu confesso que a gente saiu bem em cima da hora. Chegamos no local, fomos estacionar, e isso já era umas 3 para as 10, quase 10 horas, e a aula começava às 10 horas. E eu fico um pouquinho agoniada, confesso, porque eu não gosto de chegar nos locais atrasadas. E o que acontece? Quando você tá sozinho, né, você ainda corre e, né, só que quando você tá com 4 crianças, até você conseguir descer do carro, pegar todas as coisas, ir até o local, passar na catraca, enfim, meu Deus do céu, é todo um rolê, mas chegamos. As meninas fizeram a aulinha delas, eu fiz a aulinha com um bebê e o Jorge, meu marido, fez a aulinha com outro bebê. Quando acabou a aula dos bebês, a Alice teve uma segunda aula e eu fui me trocar, fui arrumar o André. Arrumei ele ficou bonitinho, também me troquei e fomos para a brinquedoteca. Lá ele pegou uns brinquedos, pegou uns carrinhos e ficamos brincando por um tempo, o que é ótimo, esse espaço é muito bom. Inclusive, esse espaço ele fica do ladinho da minha academia. Só tem uma escadinha pequena, curtinha. Então, quando eu termino as coisas com as meninas, elas ficam nessa brinquedoteca para eu poder malhar. E aí, se elas precisam de mim, não tem problema nenhum. Elas podem descer e me chamar, que lá, como é um clube, eles já estão acostumados, as crianças podem entrar, qualquer coisa é só chamar. E aí, a gente arrumou todas as crianças, no caso eu, né, porque o vestiário era feminino, enfim, o vestiário de família é muito pequenininho, geralmente está ocupado, então eu arrumei todas as crianças. O Jorge se arrumou no vestiário dele, ficou me esperando, né? Esperando eu liberar cada criança e nós saímos. E aí ele foi pagar o estacionamento e nós fomos até o carro. E o André sempre querendo seguir o pai, ó. Nós estávamos famintos nessa hora. E aí nós decidimos ir num restaurante japonês que a gente vai há muitos anos já. Fica próximo de onde a gente morava antes até.
2022. E a gente, quando vai no japonês, geralmente vai lá, porque lá é um restaurante amplo, eles já conhecem a gente, eles juntam as mesas para caber a família toda e foi uma delícia, todo mundo gosta. E aí, né, quando as crianças terminam de comer, a gente não costuma dar celular, não costuma dar tablet, nem nada disso, então a gente tem que brincar de alguma coisa para que elas não fiquem tão agitadas, tão ansiosas, principalmente os dois pequenos, porque as duas maiores já entendem mais. Então a gente ficou brincando com os carrinhos do André, ele se divertiu. Ele ama esses carrinhos, inclusive. Vocês conhecem esses carrinhos? Eles são daquela coleção Monster Jam. E depois que a gente comeu, brincou um pouquinho, nós tomamos um sorvetinho que faz parte do rodízio. Cada um pegou o seu sabor preferido. Eu sempre pego de papaya, porque não é um sabor que costuma ter em todo lugar. A Laurinha também. E a gente comeu o nosso sorvetinho. Depois nós fomos ao mercado, um mercado que tem bem lá pertinho, porque eu precisava comprar café, pão e fralda pro André, porque vocês acreditam que eu peguei a bolsa e esqueci as fraldas dele? Eu precisei comprar fralda para ele e o café pra gente levar para casa da minha amiga, onde a gente ia passar a tarde. A Luísa entrou comigo e as outras crianças ficaram no carro com o Jorge, esperando eu fazer a mini compra. Chegamos na casa da minha amiga e as minhas crianças e as crianças delas são muito amigos há muitos anos e eles começaram a brincar de patins, de patinete, o Dante aí engatinhando, a Laurinha e o Matias inventando brincadeira. Eles se viram muito bem juntos, brincam muito bem sozinhos. De vez em quando sai uma briguinha, um desentendimento, mas isso é comum, né? Enquanto isso, minha amiga estava arrumando a cozinha, fez um bolinho pra gente, preparando um bolinho, preparando umas coisinhas. Inclusive, ela é nutricionista e, ai, é uma delícia. As coisas de pintura do Matias estavam na mesa e eu sentei e fiz um desenho, gente. Esse é o tipo de desenho que eu faço desde os 5 anos de idade, tá? Então, sempre que eu faço um desenho, é mais ou menos nessa base aí. E o André se chegou a mim e quis pintar também. Olha a cor da roupa dele. Meu Deus do céu. No início eu ia falar não, mas né, vamos deixar o artista colocar seus talentos pra fora. E aí eu ajudei ele e ele pintou um pouquinho e depois eu guardei as coisas. Mas ele gosta, ó, ele vê as irmãs fazendo e ele quer fazer também. As outras crianças também estavam pintando, o Dante sempre ajudando todo mundo. E depois fomos comer de novo. Minha amiga fez umas brusquetas, fez um bolo de milho, inclusive ela mesma que cozinhou o milho, ralou o milho. Um dia eu chego lá, gente. E essas brusquetinhas estavam maravilhosas, uma delícia. Ela fez com molho pesto, que delícia. Comemos. Eu não comi muito porque eu tava já bem cheia do japonês. Mas aí eu comi um pedacinho de bolinho de milho e o café, que é de lei, né? A gente ama café. Uma delícia. E conversamos, tinha mais um amigo lá, a gente bateu muito papo. E depois nós fomos para casa. Pegamos a estrada, pegamos a rodovia e fomos para casa. E já estávamos bem cansados. A gente não ficou tanto tempo quanto a gente costuma ficar lá, porque no dia seguinte nós tínhamos culto e nós queríamos dormir cedo, né? Então ainda tinha que dar banho nas crianças, arrumar todas as coisas. E depois que a gente chega em casa, ai gente, ainda é tanta coisa para fazer. Então às vezes a gente até quer ficar até mais tarde no lugar. A gente não fica porque... E esse foi o nosso sábado. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do nosso dia. Os nossos sábados basicamente têm sido assim ultimamente, não muda muito. E é a rotina de uma família, né, gente? De vez em quando tem uma festa, de vez em quando tem algo diferente, uma viagem, mas no geral é assim. Bom, até o próximo vídeo, um beijo!